amigos, um dia de muita paz para todos nós. Quando a tia fala um dia de muita paz, a tia está falando em trabalho. E a paz representando realmente o Antigo Testamento, quando os profetas então desejavam a paz, que é o símbolo do trabalho, e não do trabalho de ganhos, mas sim realmente essa paz espiritual, esse trabalho íntimo, esse trabalho de renovação. Então, pautado nesse conceito, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 11 de junho de 2021, nós estamos reunidos para estudarmos obras póstumas. Hoje nós iremos dar continuidade ao item 1, o perispírito como princípio das manifestações, e nós estamos no item 11. É como se fosse um capítulo 1, parte primeira, e aí nós vamos ver o item 11, que vai dar continuidade sobre o perispírito como princípios das manifestações. E falando em manifestações, são as manifestações mediúnicas. Sempre lembra disso. Quando se fala em mediunidade, se fala em perispírito. Porque todas as manifestações realmente têm o perispírito aí como esse intermediário, tá? A matriz de tudo está no corpo perispiritual, que é o semimaterial. Vamos orar? E assim, divino amigo, mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos para estudarmos obras póstumas. Sempre iremos iniciar fazendo uma oração, porque é imprescindível a inspiração do mais alto para que possamos compreender ensinos de um cunho moral tão elevado. Que nós possamos, Senhor Jesus, uma vez sendo inspirado pela espiritualidade amiga, podermos estudar, compreender, refletir, e que todas essas lições possam fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Graça te damos, Senhor, e pedimos permissão para iniciarmos mais uma vez o estudo da obra espírita. Que assim seja. Vamos lá então, item 11. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo. Então, aquela ideia de que o perispírito está dentro do corpo, trancado, fixado dentro do corpo. Não. Como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível. Então, logo já não fica circunscrito ao corpo físico. Ele é expansível. Ele também irradia. Isso é uma regra. Nós sabemos que irradiação está ligada ao grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Então, fixa aí. Ele, além de ser expansível, ele irradia para o exterior e ele forma em torno do corpo, que é o que chamo de aura. É isso? Ok? Irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade pode dilatar mais ou menos. Então, é por isso que nós vamos dizer que quando os espíritos nos olham, eles já identificam que tipo de seres nós somos, falando de qualidade moral. Entende? Daí o nosso Senhor falar, fazei brilhar a vossa luz. Daí se segue que pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar à revelia delas certas impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então, eu estou aqui e o Murilo está sentado a aproximadamente 2,5 metros, 3 metros de distância. Nós estamos nos tocando fisicamente? Mas o meu corpo perispiritual pode estar em contato com o corpo perispiritual dele e aí sim aconteceu o quê? Podemos trocar, permutar é troca.
trocar. E a revelia, independente se o Murilo está idealizando isso ou não, ou se eu estou pensando nisso ou não. Certas impressões. Então, por isso que a gente, em contato com determinadas pessoas, às vezes a gente sente um bem-estar muito grande e às vezes a gente sente náuseas, um mal-estar muito grande, não é, Vero? Vamos lembrar do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que é uma imagem que nós temos de espíritos muito nobres. E aqui do nosso, vamos dizer assim, é contemporâneo nosso, né? Então, e quantas pessoas nós não ouvimos falar que ao se aproximarem de Chico, se sensibilizavam, começavam a chorar? Mas se aproximar, sim, não era lado a lado, não, era a uma certa distância. Nós temos aí no canal do YouTube o vídeo da Glória Menezes ao lado do Chico para fazer uma entrevista, ela não conseguia, se emocionava muito. A Hebe também retratava isso, Nair Belo, quem se aproximasse dele. Então, o que é? É estar em contato com o corpo perispiritual daquele espírito, tá? E é interessante quando ele fala em permutar, em trocar, a revelia da pessoa, certas impressões e algumas vezes até pensamento. Então, olha aí o perispírito como condutor. Ele não é o condutor? Ele não é. Eu penso e ele transmite para o corpo físico o que se deve realizar. Entende? Por meio da intuição. E a gente capta por meio da intuição. Ele capta, mas quem intelectualiza é o espírito. Quem pensa, o ser pensante, é o espírito. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito ele desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos. Anota aí. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, aqui já tem milhões de informações aqui dentro. Então, vamos lá. Ele diz que ele tem um importante papel, o perispírito, em torno dos fenômenos psicológicos. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos, inclusive os psicológicos. Então, vamos trocar em miúdo, como é que o espírito, o perispírito, ele tem ele usa o termo aqui, esse papel no fenômeno psicológico? Como que isso poderia acontecer? Para pensar. Vamos refletir, vamos filosofar. O perispírito pensa? Não, ele é um corpo, ele é um organismo que está de comum acordo com o corpo físico que nós temos. Então, nós sabemos o quê? Que quanto mais evoluído o espírito, menos denso é o seu corpo perispiritual. Faz sentido isso? Então, logo aí nós temos... E quando a gente fala em evolução do espírito, é uma evolução o quê? O espírito é um ser o quê? Pensante. Ele é um ser pensante. Então, é um corpo perispiritual. Vamos pegar, por exemplo, aquele caso Vamos pegar o livro Libertação. Vamos pegar o caso do psiquiatra. Vamos pegar a atual esposa do psiquiatra, que era uma menina bem jovem. O comportamento dela, psicoemocional, influenciava sobre o corpo perispiritual dela, ao ponto do corpo perispiritual ser o quê? Monstruoso. Monstruoso. Por isso é que ele usa o termo aqui, desempenha importante papel em todos os fenômenos. O psicológico, então, se psiquicamente eu não estou bem, se psicologicamente eu não estou bem, logo eu atuo sobre o meu perispírito, que vai atuar sobre o corpo físico. Corpo físico. Porque quem não está bem é o espírito, que é o ser pensante. Então, ele desestrutura o perispírito, que vai atuar sobre o corpo físico. E daí responde tudo, porque ele diz, e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos, que é exatamente esse fenômeno.
Porque é o psíquico influenciando no fisiológico. O perispírito, ele é o intermediário. Exatamente. É esse caminho de via dupla via. Mas sempre a gente, não é do espírito, é do corpo para o perispírito para o corpo. Porque a gente tem que pensar assim, o espírito, ele não é um corpo. Ele não tem absolutamente nada que a gente pode dizer assim, foi tirado da matéria elementar primitiva, daí ele fazer parte da trindade universal. Deus, espírito e matéria. O espírito é o co-criador, o espírito é o ser pensante. O perispírito não pensa, então o corpo, ele não tem pensamento, o corpo não é viciado, o corpo, inclusive, ele tem limite. Somos nós que abusamos, usando o nosso livre-arbítrio. O corpo te avisa, tenho fome. A tua vontade e a tua inteligência diz, come mais, por conta do prazer. Então, isso não é uma necessidade orgânica, é eu, espírito, prostituindo o corpo físico. O corpo te diz, tu estás no período de ovulação, é necessário fazer o sexo, porque a função do sexo é procriar. E logo você tem a necessidade e o desejo. Mas o que o ser humano faz? Vicia. Vicia por conta do prazer. Entendeu? Então, para tudo. Então, não é o organismo, aquela história de que a carne é fraca, não. É o espírito que se adoeceu. Ele não é, ele se adoeceu. Porque o próprio organismo, ele nos dá o limite. Somos nós que abusamos, ultrapassando, viciando. Então, quando a gente diz assim, alguém pode estar dizendo assim, eu não estou entendendo o que ela está falando, porque um dependente químico é um vício físico, sim, mas o corpo não nasceu viciado. Alguém o tornou viciado. Entende o que eu quero falar? Alguém o tornou viciado. Por exemplo, filhos de dependentes químicos, as crianças ali recém-nascidas, elas sentem dores por conta da necessidade. Imagina uma mãe dependente químico amamentando uma criança. Indiretamente ela não está também utilizando as substâncias químicas? E nós sabemos que uma vez o organismo estando adaptado àquela substância química, se você não utiliza, provoca dores. Então essas crianças, elas tendem a chorar muito. Mas isso não quer dizer que elas serão viciadas, uma vez que forem direcionadas, né? Quando as ciências médicas levarem em conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se abrirão para elas, para a medicina. Para essa ciência, porque a gente estuda sempre o corpo. Por exemplo, quantas vezes a medicina vem, a ciência vem, faz um tratamento, a pessoa está curada, está ótima e de repente abre um outro, de forma às vezes até mais agressiva. Aí a gente pega aquela lição de Jesus quando ele nos falava assim, vá, não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. Então, se não houver uma mudança íntima, uma mudança de conduta, uma mudança moral, a doença vai aparecer de novo. A doença vai aparecer. O câncer, ele está muito vinculado, nós sabemos, ao ódio, ao rancor, a esses sentimentos realmente muito duros. Então, você vê que a pessoa faz o tratamento, às vezes se cura e o organismo acaba abrindo outro em outro lugar. Se cura e a pessoa acaba desencarnando daquilo. Por quê? Porque não houve realmente uma mudança íntima. Tia, todos os cânceres são assim? Não, tem também processos expiatórios. Mas ou o ponto A, se for expiatório, ou se é resultado dessa encarnação, ambos nós estamos falando de espíritos adoecidos. Se não foi nessa encarnação, foi outrora. Mas muitas das nossas patologias é resultado do nosso mau uso nessa encarnação
tanto do corpo físico quanto do ser espiritual que somos. As causas de muitas moléstias serão a esse tempo explicadas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Por exemplo, eu tive uma experiência doméstica. Minha mãezinha estava com 70% da obstrução. O que o cardiologista mandou fazer? Cateterismo. Ela disse assim, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu vou sair morta lá de dentro. Aí tua mãe olha e diz isso para ti, você vai obrigar a sua mãe a fazer? Não. Então tá, mãe. Vamos voltar para o cardiologista. Passou vasodilatador. Mamãe não se adaptou com vasodilatador nenhum. Ela passava muito mal. Eu digo, bem, catéter não pode. Vasodilatador também não. Chamar Jesus. E aí eu peguei aquela visualizações terapêuticas de Divaldo Franco. Eu colocava o CD para ela todos os dias, às 17 horas, eu ligava do trabalho e já dizia, coloca o CD para mamãe. Mamãe, vamos colocar água aqui para que a espiritualidade faça a sua... A mamãe é católica. Faça o seu Pai Nosso, a sua oração, peça antes, se deite e faz. À medida que ela foi fazendo, foi percebendo que ela foi melhorando muito. Estou falando de coisa de quase 20 anos atrás, tá, gente? Mamãe ainda está encarnada. E aí, foi fazendo, e aquilo já entrou, não precisava mais nem eu ligar para avisar, que aquilo já fazia parte da vida dela. Tanto é que todo mundo decorou a fala de Divaldo Franco. Você já sabe como comportar-se, né? E decorou todo aquilo ali, e ela fazia aquilo todos os dias. E ela melhorou muito. Passaram-se os anos, nós não levamos mais ao cardiologista, porque o que ele ia poder fazer? Aí ela teve que fazer uma rápida cirurgia de urgência. Um cisto que apareceu, eu digo, bem, cardiologista de novo. Temos que fazer um risco cirúrgico. Aí o cardiologista, que era nosso conhecido, disse assim, vocês estão colocando uma batata quente na minha mão. Eu digo, pois é, doutor, mas se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ela já está se vendo de dor. Então, vamos pelo menos pedir um exame tal, para verificar como é que estava a condição. Não tinha uma obstrução. Nenhuma. O médico disse, não tem obstrução nenhuma aqui não. Aí nós levamos outro exame, era impressionante você ver a diferença entre um e outro. E aí mamãe fez a cirurgia, retirou o cisto. No dia seguinte, já estava toda serelepe, quero ir para casa. Você está entendendo? E graças a Deus. Então, a gente vê essa ação da espiritualidade, a ação do próprio pensamento dela, a vontade de se curar e agindo sobre... Nós tínhamos tentado tudo. A medicina não tinha o que fazer. E eu não poderia obrigar minha mãe a fazer uma cirurgia. Então, dia virá que nós começaremos, dentro da nossa ciência, a entender realmente esse corpo perispiritual e saber que podemos sim. Por exemplo, nós às vezes estamos aqui sentados, ouvindo os estudos, ou mesmo em casa ali, se você tem uma rotina, se você faz sempre no mesmo horário, você acaba criando um ambiente propício dentro da sua casa, realmente de cirurgias, de centros cirúrgicos, de asepsia, um ambiente asepsiado. E ali, muitas das vezes, é feito cirurgia. Aonde? No corpo perispiritual. Às vezes, doenças que estão no perispírito que ainda nem chegaram a refletir no corpo físico. E eles ali atuam. E a gente nem chega a descobrir, nem chega a perceber. Por isso é que ele diz, causas de muitas moléstias serão a esse tempo explicadas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Poderosos meios. Item 13. É por meio do perispírito que os espíritos atuam sobre a matéria. Estamos juntos? O espírito tem como atuar direto sobre a matéria? Não. Ele precisa de um intermediário semimaterial. Quem é esse intermediário? O perispírito. É por meio do perispírito que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Por isso a gente vai dizer, tudo é de perispírito a perispírito. Sua natureza etérea não pode ser considerada um obstáculo a que eles se produzam, pois se sabe que os mais possantes motores
se encontram nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. Como é que o motor funciona? Através de deixa faltar gasolina no seu carro. Não há, pois, motivo de espanto quando, com essa alavanca, os espíritos produzem certos efeitos físicos, tais como pancadas e ruídos de toda sorte, levantamento, transporte ou lançamento de objetos no espaço, para se explicarem esses fatos. Não há qualquer necessidade de recorrer-se ao maravilhoso, nem aos efeitos sobrenaturais. Estamos juntos? Ficou claro isso daí? Vamos no 14? Atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, como por efeitos físicos, tais como os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento. Nós já vimos agora, então, o meu corpo perispiritual não expande, o corpo da Carla expande, o meu corpo perispiritual entra em contato com o corpo perispiritual dela e pode haver aí uma transmissão de pensamento. Olha que interessante, né? Pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição. Então a gente para pensar, então tia, quer dizer que quando a gente capta um pensamento de um espírito, o corpo perispiritual dele está atuando sobre o meu corpo perispiritual? Sim. Quando eu estou ouvindo, tia, então, o espírito, quer dizer que o meu corpo perispiritual está em contato com o corpo perispiritual do espírito? Sim. Por isso é que a gente fala de combinação fluídica. Lembra? É necessário que o médium tenha uma combinação fluídica para ver. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu estava até conversando com a Lígia, é que eu sempre, por isso é que te diz, quando a gente vai estudar a transfiguração, sempre que a gente estuda sobre a materialização, o espírito materializado, qual é a informação que nós temos? Que todo mundo que está dentro da sala vai ver. E no Obras Póstumas ele diz que não. Kardec faz uma anotação interessante, quando ele diz assim, vou lá no item 20, eu vou pular só um pouquinho. Qualquer que seja o aspecto sob o qual um espírito se apresente, ainda que sob forma tangível, pode ele, no instante em que isso se dê, ser visível somente para algumas pessoas, mesmo estando tangível. A pessoa tocou. Pode, pois, numa assembleia mostrar-se apenas a um ou vários de seus membros, mas não a todos. Olha que coisa interessante. Olha que a gente já estudou Obras Póstumas, mas isso aqui me passou batido. E eu, de repente, estudando, que a gente vai falar sobre a transfiguração, no livro dos médiuns, e a gente ali captando esse material, e acho que eu me deparei, eu disse, como, Kardec? Essa informação eu não a tinha. Então, olha só. Se eu te falar que a física quântica hoje explica esse fenômeno, porque hoje os cientistas quânticos, eles sabem que a matéria não se toca, e sim uma repulsão. Pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho e pela música, etc. Então, aqui ele está relatando parte dos fenômenos mediúnicos, ele está dizendo o quê? Que é uma ação do perispírito do espírito sobre o perispírito do médium. As manifestações dos espíritos podem ser espontâneas ou provocadas. Espontânea, ninguém programou e aconteceu. Provocada, a gente se reúne aqui e faz uma reunião mediúnica. As primeiras, as espontâneas, ocorrem inesperadamente, ou seja, inopinadamente. E de improviso. É de improviso para os encarnados, mas isso não quer dizer que no mundo espiritual não foi programado. Né? As primeiras ocorrem, então, inopinadamente, de improviso. Produzem-se, muitas vezes, entre pessoas de todo estranhas às ideias espíritas. Ou seja, pessoas que não têm absolutamente nenhum conteúdo espírita.
Em alguns casos e sob o império de certas circunstâncias, as manifestações podem ser provocadas pela vontade, sobre a influência de pessoas dotadas, para tal efeito, de faculdades especiais, que é o que nós fazemos nas nossas reuniões mediúnicas. A gente provoca, né? A gente se reúne, a gente marca a hora, né? A gente está ali disposto. Então, não é espontâneo, existe uma programação. As manifestações espontâneas se têm produzido em todas as épocas e em todos os países. Certamente, já na antiguidade, se conhecia o meio de as provocar, mas esse meio constituía privilégio de certas castas que só o revelavam a raros iniciados, sob condições rigorosas, escondendo ao vulgo, ou seja, ao povo, a fim de o dominar pelo prestígio de um poder oculto. Basta a gente um pouquinho lembrar do livro A Caminho da Luz, porque a gente vai estudar o grupo do Egito, os egípcios, que eles eram os iniciados, e eles tinham pleno controle sobre isso, e eles não revelavam ao povo, a fim de o dominar pelo prestígio de um poder oculto. Ele, contudo, se perpetuou através das idades, o fenômeno, até os nossos dias, entre alguns indivíduos, mas quase sempre desfigurado pela superstição ou associado às práticas ridículas da magia, o que contribuiu para o desacreditar. Até então, não passaram de germes lançados aqui e ali. A providência reservara para a nossa época, século XIX, o conhecimento completo e a vulgarização, ou seja, popularização, vamos dizer assim, desses fenômenos, para os expurgar de suas impurezas. Impurezas por quê? Porque, por exemplo, o Moisés não proibiu a evocação dos espíritos? Terminantemente. Por quê? Porque ele estava ali rico em impurezas. As pessoas evocavam por curiosidade, queriam saber coisas extremamente banais. Então, era necessário realmente proibir. Então, por isso que ele diz, para os expurgar de suas impurezas e torná-los úteis ao melhoramento da humanidade. Esse era o propósito da doutrina. Já amadurecida para os compreender agora e lhes deduzir as consequências. E assim é sempre um motivo de muita alegria. Nós conseguimos finalizar o item 1, que fala sobre o perispírito como princípio das manifestações. Então, sempre lembrando que quando a gente fala em fenômeno mediúnico, nós estamos falando de perispírito a perispírito, ação do perispírito sobre um outro perispírito. Nunca vai imaginar que o espírito entrou no corpo, atuou sobre o órgão fonador, atuou sobre as mãos, não. Todo fenômeno ele ocorre, a ação do perispírito do espírito sobre o perispírito do médium. Nenhum espírito entra no corpo de ninguém. Mesmo naquela ação de subjugação total, é o espírito atuando sobre o perispírito daquele que está subjugado. Perispírito do espírito. Perispírito do espírito, exatamente. Um grande abraço da tia, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Quando a gente fala em fenômeno mediúnico, nós estamos falando de perispírito a perispírito, ação do perispírito sobre um outro perispírito. Nunca vai imaginar que o espírito entrou no corpo, atuou sobre o órgão fonador, atuou sobre as mãos, não. Todo fenômeno ele ocorre, a ação do perispírito do espírito sobre o perispírito do médium. Nenhum espírito entra no corpo de ninguém. Sempre lembra disso. Quando se fala em mediunidade, se fala em perispírito. Porque todas as manifestações realmente têm o perispírito aí como esse intermediário, tá? A matriz de tudo está no corpo perispiritual, que é o semimaterial.